Vamos falar do esgotamento, tanto o esgotamento físico quanto o esgotamento espiritual. Mas por que eu preciso falar deste tema? O mundo espiritual é composto por cíclicos, assim como o mundo físico. No geral, temos começo, meio e fim para cada coisa. E o que isso quer dizer? Que uma coisa, para ela ser boa, precisa acabar. Tudo que nasce do pó, ao pó voltará. E um dos motivos é porque nada é eterno aqui neste mundo. O que quer dizer que tudo neste mundo é feito para ter um fim, para parecer. E se algo tende para a eternidade, ela não encontrará agrado aqui neste mundo, pois o demônio é o príncipe do mundo. E ele garante que o homem não encontre as verdades eternas, busca destruir as coisas eternas para que não crie frutos para o homem. E tudo que vem da verdade de Deus acaba levando o homem à eternidade, que não se encontra aqui neste mundo, diga-se de passagem. Logo, o demônio precisa agir e destruir a verdade o quanto antes, abreviar o tempo de ação de Cristo aqui neste mundo e também do tempo de ação da igreja. Porque as coisas eternas não pertenciam a este mundo até a chegada de Cristo. Então, algo para ser bom aqui neste mundo não pode durar muito tempo. Então, ela precisa ser boa enquanto durar e fazer sua ação enquanto durar. Então, a nossa vida só vai ter sentido no tempo que foi planejado nossa vida. Cada pessoa tem seu tempo. E quanto mais ele for impactante, aproveitar sua vida e fazer o seu papel, mais santa tende a ser esta pessoa, principalmente se usou sua vida para buscar e viver as verdades eternas. Então, assim, essa pessoa poderá ser lembrada. Porém, tudo aqui é passageiro. Então, tudo tem seu limite. Tudo que acontece, coisas boas, coisas ruins. Assim como mascar um chiclete, se você ficar muito tempo com aquele chiclete na boca, ele vai perder o gosto e vai causar náusea, enjoos. Você não vai aguentar ficar com aquele chiclete por muito tempo. Porém, ele foi bom por um tempo, mas precisa ser trocado. É melhor pôr outro na boca do que mastigar sempre o mesmo. E a partir do momento que ele perde o gosto, é melhor jogar fora logo. O homem deve aprender a aproveitar cada fase de sua vida e a valorizar da sua maneira, de acordo com a fase e da experiência que aquela fase traz. Então, as coisas no mundo espiritual tendem a ter um fim na experiência humana. Mesmo que as coisas espirituais sejam eternas, dentro da realidade humana, ela precisa ser limitada. Ou seja, de acordo com aquilo que aquela pessoa pode receber e assimilar da verdade espiritual, até o ponto de ser esgotado aquele tema, aquela verdade na mente humana. Sendo assim, as coisas espirituais elas também são efêmeras para o homem. No mundo espiritual as coisas são infinitas, mas só podem durar algum tempo na vida do homem, enquanto lhe houver serventia, como um chiclete. É preciso que o tempo mude, que troque, assim como se troca as estações do ano. O inverno é bom, o outono é bom, o verão é bom, a primavera é boa. É importante o frio para trazer a estiagem, é importante a primavera para renovar as folhas, a vegetação, é importante o verão para trazer a chuva e o calor, é importante o outono para secar as flores e mudar o tempo e preparar-nos para o frio. Uma estação dá sentido à outra e faz a sequência da vida ganhar sentido. Porém, se fosse o ano todo apenas uma estação, essa estação seria ruim e sem sentido. Automaticamente porque a monotonia cansa e não traz resultado, a monotonia não traz mudança. Então, os eventos cíclicos, as mudanças, têm que acontecer para trazer sentido à vida neste mundo. Então, no mundo espiritual, as coisas também acontecem dessa forma, para levar o homem ao caminho único desejado por Deus, que é o caminho de salvação. Então devemos aproveitar cada fase, gostando ou não, pois elas não durarão para sempre em nossa vida. E devemos tirar o melhor dela, de cada estação, de cada fase, de cada momento. Sendo o gosto bom ou ruim, se Deus colocou aquilo em nossa vida é porque tem algum sentido. As pessoas que vivem para o prazer, como é o caso da maioria das pessoas do mundo, só dão valor ao tempo bom. Só dão valor àquilo que é agradável. O cristão não pode ser assim. O cristão precisa aproveitar o deserto tão bem quanto as fases de abundância, pois não só de pão o homem viverá. Não faz sentido a minha boca repetir apenas uma única palavra em uma pregação, pois não seria bom para mim e nem para aqueles que estão ouvindo. É preciso renovar, é preciso reabastecer em tudo aquilo que nós fazemos. É por isso que quando o homem está esgotado, quer dizer que ele chegou no seu limite.
algo novo precisa vir algum outro sentido. Porém, o esgotamento não é o fim. Por isso, um novo ciclo vai se iniciar na vida daquela pessoa. E o apego ao passado ou ao ciclo anterior é danoso, traz prejuízo, não gera mudança e ainda causa doenças espirituais. É sempre bom começar um ciclo novo com o pé direito, sabendo que aquilo é uma fase, independente de ele ser bom ou ser ruim. Que o que passou, passou e não voltará. Voltará sim, mas não voltará da mesma forma. E nem você, quando chegar o inverno novamente, não vai estar da mesma forma do inverno anterior. E o que importa na realidade não é a fase em si que estamos, mas tudo aquilo que foi construído ao longo da nossa jornada e do nosso caminho. O que importa em um tecido não é a linha, mas a estrutura que ela é capaz de formar e a finalidade com que ela foi produzida. Então, nós apenas estamos montando uma peça do quebra-cabeça. E esta peça não é mais importante do que o quebra-cabeça em si. Então não adianta a gente ficar apegado demais a uma fase, um momento da nossa vida, que foi apenas uma parte da construção que Deus tem feito em nossa vida. O esgotamento físico, que é o mais comum, precede o esgotamento espiritual, porque o nosso corpo ele é mais limitado do que nossa alma. Temos mais energia por dentro do que energia por fora, pois a nossa composição espiritual ela é muito maior do que a nossa composição material. Nós temos um limite que podemos ficar sem tomar água, temos um limite que podemos ficar sem comer, um limite de tempo que nós podemos ficar sem dormir, e um tempo limite também que cada um tem de ficar sem sexo. Então, as necessidades humanas, elas são importantes, e elas nos limitam de certa forma, principalmente da questão física. Mas nós temos um fator potencializador, porque a nossa matéria-prima física é menor do que a nossa matéria física, a nossa matéria espiritual. Por isso o ser humano pode ser muito mais forte do que aparenta. E a fé deve ser o mais apurado dos sentidos humanos. Porque quando a gente esgota fisicamente, geralmente o Espírito Santo ganha mais força sobre o homem, porque manifesta a energia espiritual que vem de dentro. Logo, alguns seres humanos que alcançam essas graças conseguem manifestar dons do Espírito extremamente elevados que não estão e não são explicados através da carne. Isso se chama milagres. E a fé tende a multiplicar os dons do homem, as capacidades humanas. E os dons não são manifestos apenas por força, mas de diversas formas de matéria, de acordo com a fé e a realidade de cada um. Por isso, cada ser humano tem o seu talento, para poder ser multiplicado pela graça espiritual, pela graça própria ou por influência da graça alheia. Jesus Cristo resistiu 40 dias e 40 noites no deserto em jejum. E essa graça não se deu por sua reserva física, porque Jesus foi capaz de ultrapassar os limites da realidade do corpo humano para vivenciar uma realidade espiritual que só a ele cabia. E só quem atingiu um tamanha graça, tamanho teor de espiritualidade como foi a de Cristo, que era Deus. Até porque um corpo humano não seria capaz de resistir sem suplementação de uma fé, um dom, uma graça, para aguentar tamanha tormenta. Então, algumas coisas só são explicadas através do Espírito, nem mesmo a ciência, já que, de certa forma, quando se esgota as energias humanas, as capacidades humanas, ainda assim podemos retirar uma reserva espiritual que vem da fé e daquilo que acreditamos. Então podemos usar cada vez mais a nossa energia intrínseca, que é muito grande e é uma reserva praticamente infinita, que se trabalharmos dia após dia, podemos somá-las e juntar tanto a energia física quanto a energia espiritual para produzirmos melhor, para sermos mais capazes, para ganhar mais força no que fazemos e para que os nossos projetos evoluam pela graça de Deus. Pois Deus está no controle de tudo, principalmente se colocarmos as nossas coisas, nossos trabalhos em sua propriedade. Colocamos sua graça acima de tudo naquilo que formos fazer e dedicar em seu nome.